Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Beleza com Essência, aqui no Central Multicast, que é uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Toda segunda-feira, às 22 horas, eu estarei aqui com um super convidado falando daquilo que eu mais gosto: beleza, autoestima e procedimentos estéticos. E hoje eu tenho a honra de receber uma super amiga, colega, profissional, médica, nutróloga, acupunturista, terapeuta cognitiva e diretora do Curotel em Gramado, doutora Mariela Silveira de Oliveira Pons. Ai, que apresentação, né? Gi, que coisa boa. Com uma enorme satisfação que eu estou aqui também, super honrada, com muita felicidade que eu recebi esse convite mesmo, porque a Gi, doutora Giana, é minha grande amiga e uma pessoa que eu também admiro muito, então eu acho que a gente vai ter coisas bem bacanas para conversar. Tem muitos pontos, né, de encontro aqui entre o que uma faz, a outra faz, o que uma gosta, a outra gosta, então vai ser muito legal. Estou bem animado com o nosso bate-papo aqui. É muito bom, porque eu pensei assim, a gente vai se encontrar, a gente só vai ficar perguntando e aí, me conta as novidades, porque realmente a gente acaba não tendo tempo para conversar, mas aqui a gente quer falar também sobre assuntos mais, né, mais de profissionais, enfim, mais de negócios, dos nossos negócios, né? Mari, me conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Bom, então, eu acho que eu posso falar assim, minha trajetória profissional começou pelo meu nascimento, obviamente fui muito influenciada pela minha própria família, pelo meio onde eu nasci. Meu pai é médico, minha mãe é assistente social. Nasci numa família que já amava a questão apaixonado por cuidado mesmo, por medicina e prevenção. Meu pai sempre teve, então, um grande sonho de abrir um lugar onde as pessoas pudessem parar tudo e cuidar das suas vidas, ou analisar suas vidas, pensar o que estão fazendo, o que poderia fazer de melhor em relação ao estilo de vida. E, então, há 40 anos, agora nós estamos de aniversário, abriu o CUR, ou seja, eu tinha 2 anos quando o CUR abriu, por isso que realmente é parte da minha vida, né? Uma parte importante, 40 anos. E aí cresci dentro desse meio que meu pai sempre muito motivado com todas as inovações com relação à saúde e a estilo de vida, e indo atrás de todas as novidades em tudo que é lugar e ouvindo muito as pessoas, né, todos os pacientes, né, todos os clientes que ficam conosco, com um ouvido dentro e um ouvido fora, para entender o que estava acontecendo no mundo e o que as pessoas estavam precisando. Então, cresci nesse meio de cultura e me apaixonei também por isso. Minha essência é muito ligada a isso, né, coincidentemente ou não. E aí fui naturalmente para a faculdade de medicina, né? Fomos colegas na medicina. Colegas. Na UBRA, que foi maravilhoso, uma grande satisfação, uma grande amiga mesmo, de verdade. Assim, eu fico super, super feliz de estar aqui contigo hoje. E depois disso, então, eu sempre me interessei muito vou dizer assim, por um olhar mais integrado do ser humano. E então eu fui para a psiquiatria, fiz um ano de residência em psiquiatria na URGS e vi que não era bem a área. Eu tinha uma outra ideia, né, daquilo que eu queria, do cuidado mental e emocional, com todo o meu respeito, mas não era aquilo que eu queria. E aí saí e fui fazer a nutrologia, que na altura ainda era em Ribeirão Preto, não tinha, era só na USP de Ribeirão. Então fui fazendo a minha especialidade, fiz título de especialista nessa área. Em nutrologia, então trabalho muito com a nutrologia ainda hoje, bastante. E depois fiz mais a acupuntura médica, né, que também tem esse... Fiz aqui na PUC, em Porto Alegre, e ainda faltava aquela outra área que era desse cuidado. A área especial da Mari, né? Acho que sim, que é esse cuidado assim, do porquê que a gente age como a gente age, porquê que o nosso comportamento é assim, não é de outro jeito,
o que as emoções interferem, né, nas nossas vidas e como é que a gente consegue modular isso. E aí eu fui fazer a terapia cognitiva mais 3 anos na USP, no HC, justamente, que aí linkou muito aquilo que eu queria, que era poder ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos, seus hábitos, para então serem mais felizes, né? E então essa é a minha trajetória. Nisso tudo, fui aprendendo muito dentro do CUR, que para mim é uma grande escola, né? Cada pessoa que a gente atende é uma grande possibilidade, né, da gente entender melhor o ser humano, aprender realmente. E ali foi uma grande escola para mim, até que hoje eu sou diretora médica, né, do CUR. E aí, paralelamente a isso, há 14 anos já... Há 14 anos, né, Mari? Há 14 anos temos uma ONG que se chama Mente Viva, que eu fundei. A Mente Viva já tem 14 anos? 14 anos, Meu Deus do céu, já está quase debutando. Já está quase debutando, já. Então, que é uma ONG que nós construímos, que atende crianças e adolescentes e que a gente faz a meditação como instrumento fundamental de mudanças de comportamento, né? Então, em escolas públicas e privadas e tudo. Então, esse é o meu óculos, né? Como eu enxergo, o meu ponto de vista foi construído dessa forma, assim. Então, hoje cada pessoa que eu recebo tem um pouquinho dessa minha visão, né? E sou uma curiosa, né, pelo ser humano, por pontos de vista diferentes, por culturas diferentes, e por que pensa assim e não de outro jeito, né? E procurando, e cada vez mais que eu entendo, acho que eu consigo respeitar mais o ser humano. É esse o meu desejo, pelo menos, né? Para quem não conhece o Curatel, acho que, né, não tem quem não conheça, mas enfim, né, o Curatel é um spa que é referência mundial em saúde e um spa médico, né? Tanto para emagrecimento quanto para recuperação de saúde, antitabagismo, anti-envelhecimento, enfim, prevenção, né? Eu acho que é isso, né, Mari? Isso. O foco principal. Isso. Então, para quem não conhece, é um spa que é referência mundial que se encontra em Gramado já há 40 anos. Há 40 anos, exatamente. E a Mariela sempre foi, eu conheço a Mari há quase 20 anos, né? E a Mari sempre foi uma pessoa muito preocupada com a mudança do mundo. A Mari, ela queria mudar o mundo e nós dissemos que a Mariela quer mudar o mundo. E ela quer e ela se dedica desde a faculdade, né, com a questão de ajudar as pessoas, de entender, né, ter essa visão toda que hoje ela busca. Eu fico muito feliz que essa última formação dela, eu acho que é a de terapeuta cognitiva, acho que é a formação que mais se identifica e que complementou talvez todo o teu restante, né, do teu portfólio aí de formações. Mas, fico muito feliz, Mari, que agora, então, tu está praticamente completa. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu amo estudar e aprender, isso é interminável, né? Então, cada vez tem vários cursos que aconteceram nesse meio do caminho aí também, que eu tenho feito, e vários outros que eu quero fazer. Mas, realmente, me considero muito satisfeita com aquilo que eu tenho hoje de instrumento, mas com muita sede, né, de aprendizado para poder fazer, né, entregar mais. A Mari já deve ter mudado um pouco do mundo, mas ela ainda... Tem muita coisa, né? Trabalho de formiguinha. Quantas vezes já foi para a Índia, Mari? 4. 4 e isso. E aí, enfim, vários outros países também que eu tive a possibilidade de estar, né, do Japão, Tailândia, China, né, Hong Kong ainda quando era separada, toda a parte da Ásia, né, Indonésia, África, alguns países da África e Europa. Então, o Oriente Médio agora. Sim, faz 2 dias que ela voltou do Oriente Médio. E em cada um desses lugares, entendendo melhor o que é a alimentação, a cultura, a questão de como é que eles do ser humano, né? Como é que eles se movimentam literalmente, né, na relação nas suas vidas e tal. Então isso acho que ajuda nessa compreensão. E também nesse tema que a gente vai falar bastante hoje, né, que é como fazer então assim, como a gente vai fazer as pazes com o nosso corpo e conosco mesmo, né, com as nossas vidas assim. Eu acho que esse é um grande objeto assim que me instiga muito, que nos instiga, né? Que a gente trabalha com isso, a gente trabalha com pessoas que vêm insatisfeitas, né? De alguma forma, com o seu corpo ou insatisfeitas também com a sua vida, né? E aí muitas vezes se reflete no corpo. Então, quando a gente tenta ampliar um pouquinho esse ponto de vista para
compreender o que está passando dentro daquela pessoa, acho que fica mais fácil de poder apoiá-la, né? Então, esse é um objeto, assim, de meu interesse de estudo, sabe? Então, vamos entrar no nosso tema, né, Mari? Principal hoje, o nosso tema, então, realmente é... A gente sabe, né, que as mulheres sempre estão correndo atrás de padrões de beleza, estão querendo se transformar, chegar em desejos, às vezes, quase impossíveis, né, de corpo, de face, de beleza. E que isso tá um pouco mudando, né? E que a gente deseja que isso mude também, porque é uma corrida constante e às vezes impossível, né, para muitas mulheres, a grande maioria. E o que acontece? A gente vê hoje nas redes sociais são padrões inatingíveis. Por quê? Porque aquilo tem filtro, porque aquilo tem mudança, porque aquilo tem Photoshop. Então, às vezes, a gente olha, eu quero... Ai, por que ela é assim e eu não sou? Ela é assim porque ela vai lá e muda toda a foto dela. Nem ela é assim, né? Então, sim, eu acho que hoje, então, a gente entra um pouco mais no nosso tema, que é esse tema da aceitação. Fala um pouquinho mais para nós, Mari, sobre isso. Joia, eu acho que sim. Logicamente, isso acho que sempre fez parte do ser humano, né? Essa busca, pelo menos em várias culturas, não em todas, mas essa busca pela beleza, né? A busca por sentir-se bem e por sentir-se atraente, né? Uhum. Que tem uma ligação muito grande na maior parte das vezes as pessoas acham que existe uma interconexão e nem sempre há. Mas nessa busca, que lógico que foi muito acentuada pela questão toda, né, das redes sociais, principalmente, isso faz parte de um conjunto. Então, as pessoas não pensam somente em estar mais bonitas, sentirem-se melhores, mais desejáveis, mas elas também pensam em sentir-se com mais sucesso. E isso passa, muitas vezes, no inconsciente, quando a pessoa vê uma foto onde ela tenha alguém esteja assim, usufruindo de coisas maravilhosas, lindas, né? Uma viagem incrível, então, assim, né? Com coisas caras e tal. Então, a pessoa já tende a se comparar muitas vezes e dizer, então, se eu não tenho isso, eu já não sou feliz, né? Sempre existe, então, como um pano de fundo, muitas vezes, dessa busca pela beleza, uma tentativa, então, de felicidade. Aí, essa felicidade ela pode ser entendida como beleza, como padrões sociais, né, de riqueza, ela pode ser entendida como relacionamento, ela pode ser entendida como uma série de fatores. Mas, no fundo, existe uma busca por aceitação e existe uma busca por esse desejo de felicidade. Então, a gente tem que olhar o que está por baixo aqui e poder trabalhar com esses fatores fundamentais. Se a gente não trabalhar com esses fatores muito fundamentais, essa busca vai ser incansável e nunca vai acabar. Ela nunca tem fim, porque como é algo que isso não é real, é fantástico, a nossa imaginação não tem muito espaço, né, para inventar o que quiser. Então, não termina. Então, tem alguma coisa errada pela busca da beleza? Não, de jeito nenhum. Não tem nada de errado. Está tudo certo. A única coisa é que ela não pode servir somente para tentar ser a razão de uma satisfação pela vida ou de felicidade, porque ela não vai ser suficiente. Agora, está perfeito quando a pessoa usa isso e também vai olhar algumas coisas mais profundas dentro dela e vai trabalhando outras coisas. Ótimo, as coisas... Quando a saúde, vamos dizer assim, né, saúde física, sim, saúde emocional, saúde mental, anda de mãos dadas com a beleza, está perfeito. É uma ótima associação, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente enxerga que talvez essa não aceitação, né, essa busca incansável pela beleza, ela passa da conta quando esses outros fatores de saúde, né, de equilíbrio, não estão sendo considerados. Aí é que sim que seja o problema. Mas e daí muitas vezes também vem os exageros, né? A pessoa ela busca, só que a felicidade não chega. Não chega, porque nem ela sabe onde ela quer chegar e ela não está vendo esse outro lado que ela tem que tratar. Exatamente. Existe dentro da estrutura egóica, né, essa necessidade de ser aceito, né, muitas vezes. Então, quando isso vem somente a serviço dessa necessidade de ser aceito, necessariamente essa busca ela vai levar a uma infelicidade. Essa busca sozinha, né, eu me refiro a essa busca sozinha, isolada, da beleza, sem considerar as outras coisas, ela vai levar à infelicidade. Por quê? É como se
fosse colocado toda uma expectativa, uma projeção de que aquilo fosse funcionar, para que eu fosse aceito, precisar ser assim, assim, assado, né? Eu recebo muitas pessoas, às vezes, acima do peso, e aí dizendo, não, só vou ser feliz quando for magro. Opa, só um pouquinho, né? Aí a gente começa a tentar fazer o caminho inverso. Ou, né, quando eu tiver isso ou aquilo de padrões pré-estabelecidos, assim, de desejo de beleza, que às vezes não tem nada a ver com a natureza daquela pessoa mesmo, não é necessário, pode ser prejudicial, entende? E muitas vezes a pessoa até atinge o padrão de beleza e não alcança a felicidade. Isso, né? Porque é como se a gente costuma muito dizer, e isso serve um pouco para explicar um tanto das adições que a gente tem no mundo, né? Existem pessoas que são adictas mesmo pelo padrão da estética impecável. E assim como existem pessoas que são adictas têm vício pelo álcool, por drogas, por cigarro, né? Pelo açúcar, que é super comum. Então, isso tudo, quando se tem no objeto a expectativa da felicidade, seja o objeto da beleza, seja o objeto do cigarro, de uma droga, do jogo compulsivo, do sexo compulsivo, não importa. Quando se tem a expectativa de que aquilo ali vai ser satisfatório, há uma enganação cerebral, porque existe o sistema de recompensa aí que vem, né, nessa hora, dopamina, e aí a dopamina, que é o neurotransmissor que vai mediar isso, vai dizer o seguinte: consegui isso, foi bom, mas eu quero mais, né? Então, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Então, definitivamente, esses padrões repetidos de esperar no objeto uma satisfação, não chega à satisfação. Por quê? Terminou aquilo, ela quer outro, ela quer mais. Então, a gente vê muito isso na droga, né? Como exemplo, a pessoa ela usou, teve a satisfação, mas ela quer mais. Baixou e ela quer mais. Ela Exatamente. quer mais. Por isso que tem muitas, né, overdoses, enfim, ou pessoas que não conseguem parar. Exatamente, porque é esse mecanismo que está em jogo. Isso não tem nada a ver com a felicidade. Falando até do ponto de vista neuroquímico mesmo, né? Quando a gente está falando de felicidade, a gente está falando de outros neurotransmissores que vão entrar em jogo nesse nosso ecossistema aqui tão rico, né? Que é o cérebro. Então, a gente está falando da serotonina entrar em jogo também. A dopamina só traz coisas ruins? Não, ela é importante, traz coisas boas também. Mas quando é só ela, né, nessa jogada, ela pode trazer essa satisfação, mas não felicidade. Ela traz uma alegria, mas quando ela baixa rapidamente e a pessoa vai ter desejo por outras coisas. Caiu a expectativa, né? Montanha-russa. Montanha-russa. Já quando a gente está falando ali de alguma coisa mais relacionada à aceitação mesmo, e a gente vai chegar nisso aí, a aceitação, a satisfação pela vida, por estar vivo, por estar curtindo aquilo que está fazendo, a gente está falando de uma outra bioquímica que tem relação com a serotonina, que é muito conhecida. Serotonina é mais perene, um pouco mais perene, faz também uma curva, mas um pouco mais perene do que a dopamina, que é mais em picos, né? A gente está falando de endorfinas, a gente está falando da ocitocina, enfim, é uma riqueza outra de neurotransmissores que estão envolvidos com isso. E a gente consegue isso em outros formatos. De novo, é possível juntar as duas coisas? É perfeitamente possível. Mas a nossa sugestão aqui é de que, para que a gente possa fazer as pazes, né, com o nosso corpo, que a gente convide os nossos hábitos, né, a experimentar aquilo que está um pouquinho mais embaixo dessa busca. Porque essa busca vai ser tranquila, a pessoa vai fazer uma coisa, a outra vai se sentir bem e está ótimo, e vai ter muita satisfação. O problema é quando ele está isolado. Mas essa aceitação é um tema bem interessante. Muito legal. Mas isso é uma coisa assim que eu, uma vez já em alguma palestra que eu dei, eu me lembro que eu coloquei, em algumas palestras assim, eu coloquei beleza igual a felicidade, porque às vezes as pessoas buscam como sendo assim sinônimos, como sendo tipo assim, a minha salvação. Então já que eu não sou feliz, eu vou buscar uma coisa para tentar ser feliz. Mas aquilo ali, na verdade, tem que a beleza ou a busca pelos tratamentos estéticos tem que ser um complemento, né? E não o objetivo de vida. Isso. E na verdade, a gente até entende que quando a pessoa consegue entrar num outro... É interessante a gente perceber que essa aceitação ela é diferente do que resignação, né? Às vezes, assim, não tenho nada a fazer, eu não estou satisfeita comigo mesmo, mas era isso. Não é por aí. Não é aí que a gente quer chegar, né? É importante pontuar isso. Né? Fazendo assim, um outro extremo. Olhando né? o outro lado. Um outro lado.
E tampouco, eu comentei antes a gente falava aqui antes da nossa conversa, que nos Estados Unidos nasceu há mais ou menos uns 10 anos um movimento que é quase assim, vou chutar o balde mesmo, é quase aperta um a teclinha movimento aquela. oposto. Aperta, né? É um movimento que nasceu com mulheres que estavam muito insatisfeitas, na verdade, com a questão que foi exacerbada pelas redes sociais, pela busca da perfeição, né, das mulheres lindas, perfeitas e com filtro, muitas vezes, etc. E tirando costela e fazendo cirurgias agressivíssimas. Isso. Então, nasceu um movimento um pouco contrário, bastante contrário a isso, só que, por outro lado, esse movimento acaba fazendo o quê? Como o que você quiser mesmo. A vida é sua, a vida... E eles usam algumas frases de impacto, assim como você merece comer o que você quiser, que são pensamentos, muitas vezes, eles estão como pensamentos sabotadores, né? Na maior parte das pessoas, meu dia foi tão difícil, então eu mereço comer um doce, né? A vida está muito puxada mesmo, a gente está, afinal de contas, em pandemia ainda, ou não, mas, enfim... Vamos comer um fast food. Então, deixa eu comer um fast food, porque está tudo muito difícil, né? Então... E eles utilizam justamente pensamentos sabotadores para trazer a sua população. Eu entendo o movimento ter surgido, lógico, não é aqui uma crítica, mas, ao mesmo tempo, não acho que esse seja talvez a melhor solução, né? Por quê? Porque, possivelmente, esse grupo que diz assim, não quero mais saber, agora eu vou fazer o que eu quiser mesmo, é um grupo que não está efetivamente pensando em saúde. Aí é problemático, né? Então, qual seria o meio, o equilíbrio disso tudo? Como é que a gente consegue chegar no equilíbrio, né, dessa história toda? Então, eu acho que existe maneiras. Não é fácil, mas existe. Existe, isso. Por quê? Porque, por exemplo, o exercício, né, ou a alimentação, não são importantes? São muito importantes, né? A gente sabe que, vamos pegar o exercício físico. Mesmo que não seja para atingir aquele absurdo daquele corpo, né? O padrão de beleza. Sim. Mas pela saúde, né? Com certeza. Pela saúde e praticando o exercício físico, e ainda mais das maneiras mais, né, das técnicas mais novas que a gente sabe hoje em dia, que a gente pode utilizar menos tempo e fazer coisas muito mais efetivas do que a gente entendia antes, né? Essa compreensão toda de como utilizar a frequência cardíaca adequadamente, a fazer o HIIT, a fazer a musculação como forma de preservar hormônios, né, por mais tempo e tudo, e utilizar a musculação como forma, então, lógico, como um grande instrumento de emagrecimento também, né? Isso tudo, essa modificação e essas novas compreensões que a gente tem hoje de exercício físico são super úteis para isso. Por quê? Então, se eu pego uma pessoa, vou atender primeiramente uma pessoa primeira vez, né, que deseja emagrecer e tal, e ela está super insatisfeita com ela, se detestando. Eu não vou dizer, olha, não, goste de si mesmo e não faça nada. Não, vamos trabalhar essa questão da autoestima, sim, da autoapreciação, do autovalor, né, da autovalia, e vamos, ao mesmo tempo, começar com um estilo de vida, né, e tu sabe que tem um trabalho que é bem interessante da Universidade da Pensilvânia, que mostra que, assim, quando a gente tem que iniciar um estilo de vida novo, é mais fácil a gente colocar mais de um estilo de vida novo ao mesmo tempo do que um só, ao contrário do que muitos podem pensar, né? O engajamento acaba sendo maior. Então, por exemplo, uma pessoa que vai está disposta a querer melhorar toda a sua estética. Então, ela vai ingressar num programa, num tratamento de estética, mas se ao mesmo tempo, naquele momento, ela já resolver parar de fumar, ela já resolver fazer o seu exercício físico, ela estava sedentária, ela resolver melhorar a alimentação, se ela fizer isso tudo junto, a chance dela se engajar é maior, por incrível que pareça. Às vezes, a gente escuta algumas pessoas dizendo, não, vou começar por uma coisa e depois... Pô, é uma maneira, mas o mais efetivo já foi bem comprovado, Sim. que é esse agrupamento aí de coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque possivelmente a gente esteja trabalhando com outras áreas do cérebro que a gente não estaria, né? Porque possivelmente a gente está liberando novos neurotransmissores aí na nossa farmacinha interna que estavam lá paradinhos, né? E começaram a ser liberados naquele momento. Porque possivelmente a pessoa está se percebendo com feedbacks positivos, com vários momentos assim na sua vida que ela vai percebendo que essas ações tiveram efeito, então ela já vai se sentindo melhor. E aí talvez seja a grande chave, né? Que quando a gente, por exemplo, me ocorreu aqui um exemplo disso.
quando a gente acha, às vezes, que... Então, as pessoas acham, para eu ser feliz, eu tenho que estar bonita. Vamos falar, botar na apresentação. Tá. Eu tenho que estar bonita, ser feliz, eu tenho que estar bonita, eu tenho que emagrecer não sei quantos quilos e tal. Mas o caminho pode ser um pouco o inverso. Ele pode ser... Pode. Né? Não, às vezes a beleza vem de dentro, a pessoa busca Isso. fazer tratamentos porque ela se sente mais feliz do que ela se vê. Porque ela está se gostando, porque então ela quer melhorar por cada vez mais disso. Isso você vê. Então, e tem um trabalho australiano, da Sharon Robertson, que foi muito legal, que eles viram com relação a emagrecimento. O que acontecia dentro da psicologia positiva? Existe o que se chama as forças de caráter e virtudes. São vários traços que a gente tem dentro da nossa vida que podem ser mais úteis para a gente conseguir determinadas coisas ou menos úteis de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. Tá? Bom, esse estudo da Sharon, o que viu? Ele pegou pessoas que emagreciam e emagreciam, tudo bem, né? Dava 2, 3 semanas, começava a voltar ao peso normal e tinha ido tudo por água abaixo, tá? Vamos dizer assim, da questão do emagrecimento. E ele pegou pessoas que tinham saído de um determinado patamar de peso, foram para outro e ficaram nesse peso saudável. E foram analisar o que aconteceram com essas pessoas. Primeiro viram um perfil de outras e tal, desse outro grupo, mas viram um perfil do que aconteceu com essas pessoas que tiveram esse sucesso, entende? A longo prazo no emagrecimento. O que elas tinham em comum? E aí teve várias coisas que foram apontadas, mas teve 2 coisas muito interessantes, Gi, que eu queria te dizer aqui, que eu acho que serve para as pessoas que estão nos ouvindo. O que apontou de mais significativo foi a gratidão, eu já explico, e esperança. A gente ouvindo assim até parece um pouco coisa de autoajuda, não tenho nada contra, mas não, tem uma coisa muito profunda nisso. Vamos dizer assim, a esperança, ela seria o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é o quê? Pessoa, ok, vou fazer dieta, maravilha, eu quero emagrecer e tal, vou cuidar do que eu vou comer. Aí naquela noite, ela acaba, ou na outra noite, enfim, ela acaba, tem um sorvete, ela acaba comendo sorvete, tá? Um sorvete com calda de chocolate e tal, come todo o sorvete. Aí, a pessoa que tem baixa flexibilidade cognitiva, ela diz, está tudo perdido mesmo, foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo, não tem mais o que fazer e tal. Aí, no outro dia, já come tudo mal. Que academia, que exercício já parou mesmo. Tudo. Isso não é para mim. Aí vem várias crenças centrais, pensamentos sabotadores, né? E aí acaba tudo, entendeu? Então, isso é falta de flexibilidade cognitiva. Mas quando a pessoa tem alta, ela percebe, comi um sorvete. Ok, bom, no outro dia... Vou cuidar Vou cuidar, vou fazer meu exercício, vou começar comendo meia bem hora do mais café na da manhã, vou ficar um pouco mais na academia, entende? E aí ela vai... isso é alta flexibilidade cognitiva, que eles relatam como HOPE, né? Então, essa virtude é extremamente importante para as pessoas que conseguiram essa mudança, tá? de comportamento, do emagrecimento sustentável e saudável. A outra mudança que eu falei foi a gratidão. A outra virtude é a gratidão. E a gratidão se trata de quê? De apreciação. A gratidão é uma coisa muitíssimo estudada ultimamente, porque se viu a relação das pessoas mais gratas com várias enfermidades, desde pressão arterial, diabetes, tal. É uma coisa muito interessante que está sendo estudada, gratidão. E alguns entendem como feelings, né, sentimentos, como emoções, mas o que importa é que a gratidão, essa virtude, ela serve para dizer o seguinte, nossa, fiz exercício agora. Que coisa boa. Parabéns, Mariela, por ter feito, entende? Sou grata. Parabéns, que bom. Quando a gente se autoelogia, quando se auto-agradece por ter tido a oportunidade de entrar num caminho que a gente considera mais saudável, mais positivo para a gente mesmo. Mesmo na correria, mesmo viajando, eu estou me cuidando. Estou me cuidando. Olha, que legal, tomei um chá agora aqui em vez de tomar uma cerveja, sei lá. Entende? Que coisa boa. Parabéns, né? Para mim mesmo, né? Quando eu fiz um autocuidado, olha, saí do banho e passei um creme na minha pele, cuidei desse momento, dei atenção naquilo que eu estava fazendo para mim mesmo, né? Puxa, gratidão. Então, pequenos momentos de gratidão foram vistos como sendo extremamente importantes nesse processo de emagrecimento sustentável, saudável para essas pessoas que tiveram sucesso. Que bacana isso. Então, e por quê? Bom, aí está toda a discussão. Mas, normalmente, a gente se sente grata quando?
quando aquilo já terminou, né? Quando a gente conseguiu alguma coisa e, que bom, agradeceu. Quando subiu na balança, deu certo. Deu certo. Mas se a gente coloca, então ela é uma emoção relacionada, que dá a ativação em algumas áreas cerebrais relacionadas a alcançar resultados, a alcançar aquilo que a gente esperava. Então, quando a gente coloca essa emoção dentro do processo, facilita demais. Em cada passo, né? Em cada passo. Porque a gente não tem resultado em cada passo, a gente vai ter o resultado lá no final. Isso. Só que cognitivamente eu invirto já esse processo. Então, eu me sinto grato para então conseguir emagrecer. Entende? Então, isso está sendo super estudado agora. É uma coisa muito interessante. E aí tem outros exames que falam de a ressonância magnética funcional. Eles estão começando a fazer muito isso em pessoas obesas e pessoas não obesas, relacionado com a saciedade e gratidão. Tem coisas bem legais vindas aí pela frente e que nos abrem aí várias portas dessa compreensão do que é essa relação, né? Sim. Mas, então... Eu costumo dizer, às vezes, que a pessoa que tem... Nós tivemos aqui também uma nutricionista, a Liliana, que também falou um pouco sobre, né, emagrecimento. E a gente percebe, né, não tanto quanto ter o estudo mais aprofundado, enfim, essas informações que tu está nos passando, mas percebe sim que a pessoa, eu sei porque eu também fui uma criança obesa, passei por um tempo ali que eu estava, né, depois eu engordei de novo, que a pessoa que tem um excesso de peso não é apenas por desleixo, né? Muitas vezes está relacionado com ansiedade, com falta de gratidão. Agora a gente sabe, daqui a pouco, né, uma coisa de mais da cabeça mesmo, né? Que daqui a pouco aquela comida é um presente, é uma salvação, é uma defesa. Sem dúvida, ela acaba entrando como isso, né? Assim, então, eu atendo e também já vivi isso, né? No tempo da minha adolescência, quando eu vim sempre cuidado. Nem era tão gordinho. Cuidado sempre pela família, vai estudar fora. Aí se vê com essa liberdade de escolher outras coisas e tudo. E aí, associada à ansiedade, né, do novo momento. Sem dúvida. Então, isso assim, cheguei a ser gordinha, assim. Não super, mas cheguei a ser gordinha. Então, assim, a gente compreende melhor essa inter-relação, né, do cérebro com o nosso corpo, que está intimamente ligado o tempo inteiro, né? Nossas emoções com o físico está super ligado. E aí, para que a gente possa ser mais feliz nesse caminho do meio, é necessário que a gente olhe para os dois, eu acredito. Não tanto um, não tanto o outro, ou os dois, né, juntos. Eu acho esse casamento realmente tenho certeza de que ele é muito bem feito, né, quando acontecem as duas coisas. Quando a pessoa ingere melhores alimentos, eu sei que a nutricionista já falou, né, bastante sobre isso, mas... Não, mas pode falar. Bom, as pessoas não assistiram daqui a pouco aquele podcast, quem quiser vai lá assistir. Mas assim, então, eu quero começar a me sentir melhor, né, comigo mesmo. Quero fazer as pazes com o meu corpo. Como é que eu faço isso? Bom, colocar atenção na alimentação é super importante, né? Sem dúvida, junto desse processo todo, mas ela está aí. Por quê? Na medida em que eu vou me alimentar melhor, eu vou começar a fazer uma nova microbiota intestinal, por exemplo. E a partir daí, eu sei que muitos já devem estar familiarizados com esse tema, mas a microbiota intestinal, ela é uma grande... A flora intestinal, que é onde estão ali as nossas bactérias. Que dizem que o intestino é nosso segundo cérebro, nosso segundo cérebro, isso. Apelidado dessa forma em 1980, pela primeira vez. E por que isso? Porque, na verdade, é ali onde vai ser feita a seleção daquilo que vai entrar, do que não vai entrar no nosso corpo, do que vai ficar. É ali que vai ver a síntese de vários dos neurotransmissores, que a gente tem falado aqui sobre eles, né? Por exemplo, a serotonina, cerca de 90% da síntese, ela vai começar a acontecer ali, né, no intestino. Isso de acordo com Então, é o intestino que traz felicidade. Olha, resumindo. Vou dizer o seguinte, sozinho não, mas com certeza ele participa dessa engrenagem grandemente, muito. Gente, cuidem do seu intestino. Cuide do seu intestino, isso vai refletir na qualidade da pele, isso vai refletir no cabelo, isso vai refletindo, e inclusive, sem dúvida nenhuma, no bem-estar. Sem dúvida nenhuma, né? Então, e como é que eu posso? A gente, né, falando um pouco mais resumidamente, assim, claro que para cada um a gente consegue entender como é que está esse perfil quais são as bactérias que estão lá, e aí fazer uma coisa mais específica, dando os alimentos mais adequados para aquela pessoa, sempre fazendo uma coisa bem personalizada. É possível, sim, mas de uma forma geral, já dá para se falar. Eu vou falar de um trabalho que eu cito
constantemente, que é aquele que mostrou que o comer 7 porções de vegetais ao dia, ele é muito importante para a preservação dessa microbiota, e não só para isso, 7 porções reduziu aí a mortalidade por doenças cardiovasculares em até 52%, cardiovasculares e cânceres em 52%. Então, é uma medida simples, relativamente simples, que assim, às vezes as pessoas podem se assustar, não dá para comer 7, pode ser 5, pode ser 3, mas ter vegetais presentes é algo que vai começar a garantir. Para quem não come nenhuma, para quem não come 3, nenhuma, 5 comer tá 3 ótimo. já é uma combinação maravilhosa. Vai aumentando. Isso, vai aumentando. E aí, isso já garante uma quantidade de fibras muito adequada, isso já garante maior saciedade naturalmente, sem a gente ter que pensar em coisas tão torturantes, não pode nada, vamos pensar no que pode, o que deve, porque aí os outros também se tornam mais leves de não serem tão necessários, né? Sim. Então, às vezes, a gente começa com pequenas medidas em áreas diferentes, estilo de vida, então alimentação, fazer exercício, sim, contar os passos que está dando ao longo do dia, para quem não faz nada já é um grande começo. É né? verdade. Quem não faz nada, começar a fazer musculação 2 vezes por semana, 30 minutos, é o meu desafio aqui, 30 minutos. 30 minutos, muito 2 bem vezes feito. por semana, todo mundo, gente. É o ano de começar, é o ano pós-pandemia. de começar. É o ano de começar, é extremamente efetivo em termos de aumento de massa muscular e de força muscular, 30 minutos de musculação 2 vezes por semana em adultos, isso é estudado, tá? Claro, recomendo que faça com um profissional que entenda o que está falando. Né? Porque senão pode ser 30 minutos fazendo de qualquer jeito, não vai funcionar. Mas bem feito, o resultado porque já que a gente está imenso. encolhendo tempo, 30 minutos, Isso. 2 vezes por semana... Tem que ser muito bem feito. Tem que ser bem feito. Tem que ser muito bem feito, de preferência tem que ter um HIIT junto, um treino de alta intensidade junto e tal. São coisas pequenas aqui que a gente está falando no mais efetivo, viu? Mas que fazem alta diferença. É um grande começo para a gente começar a entrar estar em paz conosco mesmo, né? Com o nosso corpo e tal, e com a forma como a gente se posiciona na vida, né? Então, o exercício, a alimentação, essas várias porções de vegetais ao dia, aí junto com outras coisas, lógico, mas se a gente puder começar por esse também aqui é a minha dica. E aí, eu acho que a gente entra na área e aí, como é que eu posso exercitar por exemplo, essas virtudes que a gente falou antes, né, de gratidão, de hope, da esperança. A boa notícia é que elas podem ser aprendidas, certo? Elas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Tem pessoas que realmente nascem mais gratas naturalmente e tudo. E já olham para o sol e já agradecem e tudo, né? Mariela, todos os dias, ela agradece, ela faz uma passeada no meio da floresta, com a cascata, com a cachoeira. É verdade. Também tem um privilégio de morar em Gramado, né? E ter essa natureza toda gente, ela veio de Gramado hoje aqui para fazer essa gravação. Sim, que bom. Que honra. Muito, muito feliz, tá? Ótimo de estar aqui. E então tem gente que já nasce um pouco mais com isso e tem gente que nasce com um pouco menos do que essas virtudes. A boa notícia é que a gente consegue sim aumentar isso ao longo da vida, certo? E aí entra uma outra área que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, que é essa área do cuidado para dentro, né? Do emocional, para que para fora a gente, inclusive, passe isso, se sinta assim, né? Se sinta mais fortificado. E esse cuidado para dentro, claro que pode ser feito de inúmeras formas, mas teve uma delas que eu sou muito interessada, que me apaixonei e acabo estudando mais, que é a meditação. Né, Gi? Então, eu prometo, Mari, que eu vou fazer. Eu começo a meditação, eu faço lá aí depois eu me desvio. Mas realmente, ótimo. Fala um pouquinho mais para nós. Tá bom. Pra gente. Primeiro, assim, que não tem que se sentir culpada de nada, se não conseguir. Segundo, que às vezes as pessoas já tentaram uma técnica, mas existem vários tipos. Né? Isso é importante. Não desista. E terceiro, que existe uma situação que é importante, que é a regularidade, né? Teve um trabalho de doutorado de uma pessoa daqui, da URGS, que mostrou isso aí. O que vai fazer a diferença? É um pouco óbvio, mas foi muito importante ela ter mostrado. O que vai fazer a diferença para ter benefícios, tanto clínicos, físicos, né, na saúde física, quanto a nível emocional, é a regularidade, né? Então, assim... Mas, enfim, a meditação é um dos instrumentos.
E é um instrumento muito, muito interessante quando a gente está falando de pazes com o corpo, com o nosso corpo, com a gente mesmo. Por quê? Bom, tem muitos trabalhos, tá? Assim, de 20 anos para cá, explodiram o número de trabalhos, aliás, menos, né? Quando a Mente Viva começou, eram poucos trabalhos. Eu encontrava mais em Detroit, eles pesquisando crianças, adolescentes e tal. Mas não era pouquíssimos, eram tímidas as publicações. Hoje é abundante. E isso é ótimo, porque a gente entende mais. Então, muitos trabalhos já mostraram a relação de autoestima, de meditação melhorar a autoestima. O trabalho italiano, especialmente, mostrou isso, que depois de 2 meses a autoestima realmente começa a ser melhorada. A autoestima, estou resumindo, mas fala desde autorregulação, autoapreciação, né? Aquilo que a pessoa se entende, a autoaceitação, aquilo que ela entende assim, eu sou assim e estou feliz assim, estou conforme comigo na maneira como eu sou. De novo, isso é bem diferente de resignação, de dizer assim, não vou fazer nada a respeito. Não é. É simplesmente entender a sua natureza, né? Eu brinco que a gente tem que sempre buscar a nossa melhor versão. Sim. Né? Aceitar os nossos... Para a vida, né? Sim, para a vida. Perfeito. A gente aceita o que a gente não pode mudar. Eu tenho um excessinho de peso, um excessinho de gordura, eu tenho estria, eu tenho celulite, eu tenho... Coisas que também, né, são detalhes. Agora, eu não cuidar do básico, alimentação mais saudável, ter uma atividade física em função de saúde, aí também não... Eu acho que isso não é aceitação. Com certeza. Não, exatamente. Por isso que é importante a gente pontuar essa diferença, né? Perfeito. Então, assim, já se viu que a meditação pode ser útil nisso, na pessoa gostar mais de si mesma, né? Foram vários trabalhos e com técnicas diferentes, inclusive, mostrando que o mindfulness ajuda, que a meditação vipassana também foi outra estudada que ajuda. A meditação vipassana teve um trabalho bem curtinho, de 1 semana só, e mostrou que ajuda na pessoa gostar mais de si mesma, sabe? Então, é interessante isso, assim. Mas é claro que aquilo que mais vai fazer diferença é aquilo que a gente fizer de uma maneira mais aprofundada. E aí vem um trabalho de uma pesquisadora que eu gosto demais, que é a Sarah Lazar. Ela é de Harvard, Massachusetts, do Hospital de Massachusetts, e que ela é uma neurocientista que ela viu o seguinte, ela estudou o que acontecia, então, no cérebro, né, das pessoas que meditam, depois de 8 semanas de meditação. Tá? Eles pegaram os voluntários e viram, depois de 8 semanas, o que acontecia. E essas pessoas dessa amostra, dessa pesquisa, elas não eram budistas que estavam lá meditando 4, 5 horas por dia, tá? Não. A média, o tempo que elas podiam meditar ao máximo era 40 minutos e a média que o grupo meditou foi 27 minutos, tá? Sim. O que aconteceu? Depois de 8 semanas, 2 meses, existiram aumento de massa cinzenta, aumento em área cerebral, em 4 pontos, tá? Vou passar rápido, mas um deles é uma área relacionada à atenção e memória, tá? No hipocampo esquerdo. O outro deles é na ponte. Na ponte é o lugar onde saem os neurotransmissores. Então, houve maior liberação de neurotransmissores e maior espessamento dessa região. Houve também aumento numa área que é o cíngulo posterior. O cíngulo, ele fala da percepção da vida, do mundo, tá? Então, mudança de perspectiva de vida. Ok? Aqui sou eu, Mariela, falando, mas o que ele vai falar é isso, muda a perspectiva com relação à vida, amplia. Então, o problema está aqui, amplia possibilidades, né, de resolver. O campo da pessoa. Isso, né? E a outra área é a junção temporoparietal, que fica aqui, mais perto da orelha, que ela tem, é uma área relacionada à compaixão. Então, essas áreas melhoraram, a meditação melhorou essas áreas, aumentou essas áreas. E o que tem a ver a compaixão? Puxa, se eu não tiver amor próprio, né? Às vezes, que a compaixão pode ser com os demais e tudo, pode ser com o entorno e pode ser conosco mesmo. Se eu consigo aumentar essa área, sem dúvida nenhuma, eu estou gostando mais de mim mesmo. Aqui estou eu extrapolando esse assunto para o nosso tema, né? Sim. E teve uma área que diminuiu, Gi. Uma única área que diminui consideravelmente nessa meditação bem feita, 27 minutos, 8 semanas, que é a amígdala cerebral. Ela é a área que está relacionada com alerta, com o medo, com o estresse. Depois teve vários outros trabalhos que falaram do estresse
enfim, dos ratinhos e tudo, né? Ficou bem claro. Hoje tem que ter esse cuidado para isso não se faz com o ser humano. Se viu que ratinhos com estresse tinham um aumento de amígdala cerebral, né? Sim. Quando a gente, então, faz o contrário, quando a gente relaxa e quando a gente entra num estado de calma, a gente não tem... O medo diminui, né? O medo diminui e o bem-estar acontece. Então, eu acho que muitas vezes não estar em paz com o seu corpo, por mais bonita que a pessoa possa estar, ele tem a ver com medo, né? Ele tem a ver com eu acho que se eu não estiver assim, não vou ser aceita por mim mesmo e pelos demais, na fantasia que se constrói, Sim. né? Então, quando a gente consegue às vezes entrar... alguma coisinha que aconteceu também, né? Desperta todo esse... Sim. Às vezes um gatilho. Término de um relacionamento. Isso. Um não de alguém, né? Um não de alguém, a pessoa pode se achar inferiorizada por isso, humilhada por isso, e dizer o seguinte, agora eu preciso ficar bonita porque... Para compensar. Para compensar. Né? Então, só que, enquanto que não tem nada de errado, de novo, não tem uma crítica nisso, só que tem um convite a olhar para esse outro lado também, né? Daqui das pessoas que estão nos escutando, para que a gente possa entender que quando a gente une essa parte realmente desse mundo de dentro, a chance da gente estar em pazes conosco mesmo, ela é maior. Fazendo estilo de vida, fazendo alimentação, fazendo exercício, mas contemplando cada momento, cada parte dessa jornada, né? E não só esperando lá pela expectativa final, quando estiver tudo pronto, aí então eu vou ser feliz, né? Eu acho que quem não para pensar, né, hoje a gente, principalmente morando na capital, né, que é uma correria, a gente perde muito tempo com o trânsito, tá sempre atrasado, tá sempre correndo, tá sempre, né, correndo atrás do prejuízo do relógio. E às vezes a gente chega em casa e para pensar, eu acredito que muita gente também faça isso. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Né? É sempre correndo atrás, a gente não... Então, às vezes, a gente pode, sem sair de casa, né, uns 20 minutinhos diário, 27 na média, 27 ou 30 minutos diário, fazer, né, essa terapia, essa questão da meditação, que eu quero, às vezes, até menos tempo. 27 foi nesse momento que foi feito o estudo, mas tem muita gente que faz 10 minutos, né? Tem. A meditação transcendental, por exemplo, ela é 10 minutos de manhã e 10 minutos de tarde ou de noite. Ela é super estudada e super com resultados excelentes também. É curtinho, né? Não, e eu acredito que muitas vezes isso às vezes pode dar respostas para o que a gente está buscando, porque a gente abre o nosso mindset, né? A gente abre o nosso campo de visão e às vezes a gente está ali batendo de cara com a parede todos os dias. E talvez, né, depois de um tempo fazendo esse processo, a gente consiga ver e dar um passo para trás e desviar. Porque a gente consegue ver outro caminho. Perfeito. Eu acho, né? Eu vejo como dessa forma. Sim. Muitas vezes, às vezes as pessoas que estão um pouco mais distantes dessa questão de olhar para dentro podem achar assim, mas meditação é para quem não tem nada que fazer, ou não, né? Ou aquela frase que ficou atribuída, essa conversa ao Dalai Lama, que foi o seguinte: eu não tenho tempo para meditar. Mestre, eu não tenho tempo para meditar. Então medite por 1 hora. Não, mestre, você não está entendendo, a minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para meditar. Então, medite por 2 horas. Está precisando muito. Ou seja, quanto menos tempo a gente tem, talvez seja esse o caminho mesmo para que a gente possa usufruir mais do nosso tempo, né? Quando a gente coloca o momento de olhar para dentro, de reconhecer aquilo que está acontecendo, de contemplar, né? Porque meditação nada mais é do que contemplar sem um julgamento. Então, quando a gente consegue ter esse momento de contemplar, é uma outra relação com o tempo e é uma outra relação conosco mesmo, né? Que acaba se estabelecendo. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que venha interessar e que venha ajudar aí algumas das pessoas. Eu espero que sim, né? Que estão nos escutando. Nossa, que assunto maravilhoso. E então, hoje, né, a Mariela resumiu aqui pra gente que beleza nem sempre traz felicidade, né? Mas que está muito vinculado, às vezes, porque as pessoas felizes buscam fazer tratamentos ou buscam se cuidar mais, buscam... Então, às vezes, isso
né? Às vezes está vinculado, às vezes, mas aquela pessoa é feliz porque é bonita. Não, às vezes é uma coisa que vai acontecendo junto. E a gente descobriu aqui hoje também que a gente tem que contemplar o caminho, não só o resultado, né? É verdade. Então, tudo que a gente Sem constrói, a gente tem que agradecer, ser grato, né, por cada passo que a gente dá e não só depois que a gente conquista. E isso eu achei um aprendizado muito grande hoje, que eu não sei se eu faço isso, mas acho que sim. Em algum momento eu tenho devo certeza fazer. que sim, que tu faz bastante, né? Em cada reconhecimento de cada pessoa que está contigo e que tu tem a oportunidade de atender. Eu sei disso e sei que isso é muito verdadeiro teu, o quanto tu vibra junto, né? Com o resultado de cada pessoa. Isso é uma gratidão que tu vai experimentando várias vezes ao dia, ao longo da tua vida, e isso é maravilhoso. Fora outras, né? Que é aqui a tua vida. Então, eu tenho certeza que sim. Isso é muito bom. Mas é um nosso convite, né? Para que a gente possa realmente se dar esse direito de viver dessa maneira, porque aí a vida faz mais sentido, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. A Mari também tem uma ONG que ela comentou aqui brevemente, né? Que é uma ONG Mente Viva. E resume um pouquinho para nós, assim, como é que é essa tua participação. Querida. A Mente Viva, então, né? Nasceu em 2007, agora vamos fazer 15 anos esse ano. E a gente começou a Mente Viva, na verdade, foi uma ideia que me surgiu pela questão de... Enfim, vou falar essa história. Não querendo contar a história, já vou contar a história. Teve uma situação em Gramado que o banco de Gramado foi assaltado. E eu estava passando naquela hora, né? É raro isso acontecer em Gramado, não é uma coisa comum, né? Assalto a banco é raríssimo, ainda bem. Mas aconteceu. E aí estava eu e um amigo passando... E tinham saído os bandidos atirando, né? Metralhadora, nem sei o que era, atirando. E, por sorte, não pegou em ninguém, mas foi sorte mesmo, né? Pessoas todas passando e tudo, não pegou em ninguém. E aí, eu e ele, na hora, paramos e disse, escuta, e aí a bala, assim, no chão, então, o que a gente está fazendo por isso, né? E aí, assim, o assaltante, ele... por que ele está fazendo isso, né? Em que ponto que a gente errou enquanto seres humanos, sabe? Está todo mundo assim, o que a gente fez de errado, o que a gente está errando tanto? Mari, eu vou te mandar lá para a Rússia para ver se tu entra na mente naquele Putin. Puxa, que triste história, isso aí, né? E aí, na verdade, quando a gente vê micros conflitos acontecendo no WhatsApp, alguma coisa, isso, aquilo, né? A gente pensa assim, a origem está sempre aí, né? Então, assim... É interessante, assim, tá sempre na cabeça de alguém, né? Uma guerra começa na cabeça de alguém, né? Enfim, e aí aquilo tudo, aquela situação do assalto, me fez pensar o que a gente está fazendo. Eu tinha voltado da Índia, tinha ficado muito tocada com a forma como eles se relacionam lá, relacionamento interpessoal, né? Apesar de toda a miséria, com uma coisa diferente. Eu vi toda a influência da religião na cultura. Mas, ok, nós não temos a religião e nem queremos, né? Nós temos a nossa própria cultura rica, linda, mas que não tem tanta modulação social quanto tem uma cultura com o hinduísmo, por exemplo. Então, mas tem uma coisa em comum aqui, que limpando todas as questões da religião, o que nos sobra, né? O que a gente tem ali no centro em comum? O que a gente é igual? A gente sempre pensa, ultimamente, a gente tem pensado muito naquilo que a gente é diferente, né? Mas o que tem igual? Temos igual, então, é esse olhar para dentro, a meditação. Então, é a meditação. Só que eu nem sabia como fazer a meditação. Eu vi lá o pessoal fazendo tudo, achei aquilo incrível. Disse, bom, vamos pedir ajuda. Fiz do jeito que eu conseguia. Pedi ajuda para o pessoal do yoga, ainda que eram poucos, né? Enfim, e aí começamos a fazer nas escolas. Em uma escola em especial, que o pessoal só liberou porque sabia que eu era mais ou menos confiável. Mais ou menos. E disse, então tá bom, só porque naquela altura, primeiro, meditação para as crianças. Então era Imagina assim, as crianças correndo, se arrancando os cabelos, jogando coisa nos outros. Por favor, podemos tentar. Bom, eu sei que aí eu acompanhava, eu saía do curso 2 vezes ao dia, porque a gente fez em 2 turmas, uma manhã e uma tarde. E fui acompanhar. E aí, daqui a pouco, a professora me chamou, passado algumas semanas. Mariela, eu quero te dizer uma coisa. O quê? Ai, meu Deus. Olha, as crianças estão se tratando de uma forma diferente. Eles estão mais atentos,
eles estão mais calmos e eles estão se respeitando mais. Eu disse, ok, vamos lá, então esse é o caminho. Agora vamos... Você acredita que só depois disso eu fui fazer meditação mesmo, assim, eu me entregar e entender. Agora eu preciso entender. Eu fui meio que do cérebro para o coração, né? Eu fui um pouco assim, para começar a entender. Foi o racional. Porque nesse tempo eu comecei a ler todos os trabalhos que tinham sido lá nos Estados Unidos, na redução de violência, e levava tudo aquilo como se fosse, assim, nas primeiras reuniões que eu tive, como se fosse, acreditem em mim, existe gente fazendo isso aqui, isso pode dar certo. Mas ainda tido como um pouco de louca, assim, né? Por alguns, assim, que história é essa de meditação? Hoje, felizmente, as pessoas já perceberam isso, né? E como eu falei, o número de publicações científicas também aumentou demais. O uso na saúde, dentro dos hospitais e nas escolas, ele é consagrado. E aí foi isso. Aí de uma turma para outra, a professora falava, o que é isso que está fazendo? Eu também quero. E a gente foi criando um grupo, aumentando o número de voluntários. Então, hoje, é um trabalho totalmente voluntário, gratuito. E atende mais de 70 mil crianças de uma maneira regular no Brasil. Mas no Brasil todo? No Brasil todo. E de escolas bem diferentes. Explodiu. Da bilíngue, super, assim, elitizada. Elitizada, cara e tudo, para a escola de chão batido, bem no norte do país, que eu tive lá também, né, quase fronteira com a Venezuela. Nossa. Então, assim, em vários cantinhos. Podemos muito mais ainda, esse é um número pequeno, a gente consegue entregar muito mais, e pensando sempre em valores, aquilo que é comum a gente, né? Então, respeitando as religiões, os olhares, e não tocando nesse aspecto, e tocando no aspecto de valores. E por quê? Se cada criança ali tem a oportunidade de uma janelinha de tempo, né? De olhar para si, de olhar para um lado mais positivo da vida, de olhar para nossa, alguém está me cuidando, alguém está me dando oportunidade, mesmo nesse mundo, de eu experimentar coisas melhores, né? De eu sonhar, de eu ter uma imaginação. E fora, né, da questão cognitiva toda que melhora. Mas eu acho que fundamentalmente nessa questão afetiva, sabe? Nessa questão de minha vida vale a pena. É esse o meu desejo, e é isso que, pelo menos, muitos relatos, felizmente, eu já escutei de várias crianças, de pais, de professores fazendo isso. Então, se alguém quiser se engajar, é muito bem-vindo. É voluntário, é gratuito, a gente precisa de voluntários. Isso, pode participar como alguém que, né, com que vá na escola e faça... Apoiadores da escola. Apoiadores, ou alguma mãe que queira que o seu filho tenha isso, pode buscar. Quiser levar para a escola do filho, que não faz ainda. Na pandemia, a gente se reinventou bastante também, lógico. A gente entendeu a população de Gramado em si, que são 4 mil crianças da escola municipal, entregando material fisicamente. Mas do restante a gente disse, agora é a hora de contar com os pais, né? E foi muito importante isso. Então, a gente fez todo o material para os pais também. Então, os pais que se interessarem podem entrar em contato conosco. Vou falar o site aqui. Pode falar o site, Instagram. Mente Viva, né, no Instagram. E site www.menteviva.org. Ali estão 365 meditações para crianças. Não sei se é possível botar aqui para adolescentes. Na TV o Mente Viva. O Mente Viva é uma ONG que a Mariela participa de... enfim, vai aparecer daqui a pouco aqui, de meditação para crianças, né, que começou com crianças mais, enfim, mais desfavorecidas, né, e agora participa em todo o Brasil. É uma sementinha que ela está plantando na cabeça das crianças para um mundo melhor, né, Mari? Com certeza, com certeza. Essa é a intenção mesmo, né, de que... Agora a gente... Isso, olha que legal. Esse aí. Bom, essa é minha sobrinha, tá? A garota propaganda Olivia, Mente Viva. Minha mimosa. Aqui sou eu e o Paulo, meu grande parceiro, autor de livro infantil. Maria e o Mateus, meus sobrinhos também. Não são só sobrinhos, tá? Tem vários, mas a gente bota bastante nessa. A Mariela meditando com a sobrinha. Isso. E, então, se alguém quiser um material, tem lá dentro todo. E se quiser entrar em contato conosco, ainda melhor. Ali tem o WhatsApp, fica bem fácil. A Graça já vai ser a pessoa que vai responder, vai encaminhar o material para a escola, cadastra a escola para a gente poder fazer um acompanhamento. Então, nesse ano, a gente está fazendo uma pesquisa junto, uma nova pesquisa. A gente já fez com a Neuropsico da PUC, lá em 2014. Depois fizemos algumas outras, mas não tão grandes. E agora, esse ano, a gente vai ter uma grande também, para acompanhar melhor esses resultados.
Então, tem muita coisa boa aí pela frente, né? Fazendo com que as pessoas fiquem mais em paz mesmo consigo mesma, né? E aí, com certeza. usufrua mais. Então, essa é a maneira da Maria. A gente brincava na faculdade. E brinca até hoje, né? Que a Mariela Dalai Lama é o sobrenome dela, carinhoso. Porque ela realmente, né? Ela veio nesse mundo para mudar o mundo. Que bom. Pelo menos, bom. né? Onde a gente alcança, né, com Mari? Com certeza. E tem outros países fazendo também. Falei do Brasil, aqui das crianças estão fazendo regularmente, mas tem outros países. A gente tem tradução em espanhol, em inglês, em francês. Olha e em Ken, que é a língua do Camboja, que lá tem 11 mil crianças fazendo. Nossa. Nosso parceiro, 2 parceiros nossos, Francisco e a Suzana, foram para lá, para o Camboja, ficaram um tempo lá com as crianças, uma situação muito difícil. E aí a gente traduziu para o idioma deles, né? Conseguimos lá a vontade de lá. Então tem muita coisa. Se alguém quiser se engajar das mais diversas formas, é extremamente bem-vindo. Só falar conosco, que sempre tem, olha, gente para trabalhar, espaço, muito bem-vindo, tá? Que isso, bom. Bem legal. Foi maravilhoso, Mari. Obrigada. Não, a gente poderia ficar aqui conversando. Né? Dias. Né? Dias. A gente sabe que a gente poderia ficar aqui conversando dias. Mas eu sei que a Mari também tem compromisso. Quem sabe a gente pode marcar um outro momento, continuar outro assunto. Vou adorar que a gente fale de vários assuntos. Isso aí é ótimo, né? Isso é muito bom para todo mundo. E posso deixar um convite aqui também? Claro. A gente vai fazer um curso sobre esse tema do emagrecimento e do emagrecimento com essa aceitação. De como é que a gente faz essa jornada acontecer mais na prática. Então, nesse momento, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, dar instrumentos, dar ferramentas para a pessoa, quem quiser se aprofundar em como é que, afinal de contas, eu faço os pazes com o meu corpo. Né? Às vezes, depois de tantos anos de vida, como é que eu consigo entrar nisso? Então, a gente vai fazer através do Curotel. Vamos colocar aí a divulgação assim que ficar. Ai, que pronto. Bacana, viu? É. Sempre tem novidades. Tem. Mas muito obrigada. Eu agradeço imensamente por ter vindo lá de Gramado. Adorei, assim, a gente se vê, né? Porque a gente, com essa pandemia aí, a gente acabou, quase perdemos uma amiga. Verdade. Né? Então, foi bem complicado. Esse foi um momento muito difícil, né? Enfim, uma grande querida. Eu estou emocionada hoje. Então, uma querida amiga do peito. E sabe que eu tenho, desde que ela quase faleceu e não, né, e voltou, é uma coisa que e muitos devem ter passado por coisas parecidas assim também, né? A gente reflete muito ainda sobre os valores, sobre o que a gente está fazendo aqui e de como é que a gente pode fazer com que a nossa existência valha cada vez mais a pena. Né? Então, eu falo, o que aconteceu com ela não pode ficar em vão, e com tantas vidas aqui. Tem que nos fazer refletir mesmo lá no nosso âmago. Então, em razão dela, muitas vezes eu falo, é isso, vamos viver a vida assim, sem deixando mágoas para estar deixando isso, aquilo, e vivendo realmente o que vale a pena, né? Ela deixou esse aprendizado. E nos aqui. vendo mais, né, amiga? Mais. A gente prometeu a gente vai se ver mais. Já estamos fazendo agora. Já estamos fazendo, arranjando desculpa, né? Mas que bom. Eu agradeço a participação de todo mundo. Foi maravilhoso. Eu estou aqui emocionada. Ai, meu Deus. Sou chorona mesmo. E para quem perdeu, né? Eu acho que foi um assunto maravilhoso aqui. A doutora Mariela, ela trouxe muitas novidades, muitas coisas para a gente ficar pensando sobre a vida e sobre o que a gente faz para nós mesmos. Vai lá no Central Multicast, no YouTube, assiste, reassiste, vê quantas vezes for possível, manda para suas amigas, manda para seus amigos. E semana que vem a gente está aqui com um novo convidado, às 22 horas, no podcast Beleza com Essência. E uma boa semana a todos. Beijo. Nem